Oi, gente, eu sou Luciana, professora de Língua Portuguesa e Redação. Na aula de hoje, nós vamos abordar o assunto do capítulo 6, e ele traz dois tópicos para a gente: verbo de ligação e predicado nominal. Verbos de ligação. Verbos que não indicam ação por parte do sujeito. Alguns gramáticos admitem que esse tipo de verbo é vazio de significado, já que sozinho não apresenta noção semântica. A função do verbo de ligação é indicar estado, qualidade ou condição ao sujeito. Aparece sempre ao seu lado, por essa razão, a função sintática chamada predicativo do sujeito. Vamos entender. Os verbos de ligação, eles não têm um significado neles mesmos. Eles são vazios de significação. Por isso, eles precisam de um outro termo que vem sempre depois deles. Esse termo que vem logo após o verbo de ligação é chamado de predicativo do sujeito. Entendamos, o verbo de ligação nunca vai aparecer sozinho. O verbo de ligação ele sempre vai estar casadinho com o predicativo do sujeito. Surgiu um verbo de ligação na oração? Legal, tem que surgir um predicativo do sujeito também, porque eles andam sempre juntos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos: meu irmão está triste. Sujeito, ser de quem eu falo alguma coisa. Meu irmão. Predicado, está triste. Observem que eu tenho aqui o verbo estar. Esse verbo, vazio de significado, vem juntinho do termo triste. O termo triste é um termo que está atribuindo ao sujeito, meu irmão, uma característica. Logo, esse termo aqui, triste, ele é o predicativo do sujeito. Então, observem que eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Um outro exemplo. O dia continuava chuvoso. Tenho novamente o dia, sujeito. Continuava chuvoso, predicado. Verbo de ligação, continuava. Predicativo do sujeito, chuvoso. Eu tenho aqui um adjetivo que caracteriza o meu sujeito. Tenho aqui um verbo de ligação. Observa que o verbo de ligação, ele tem uma única função. Ele liga, ele é uma ligação, ele é uma ponte entre o sujeito da oração e o predicativo do sujeito. Terceira oração. As crianças tornaram-se rebeldes. Novamente, sujeito, predicado, tornaram-se, verbo de ligação, rebeldes, característica do sujeito, logo, predicativo do sujeito. Bom, existem alguns verbos que eles são, os principais verbos de ligação. Esses verbos são ser, estar, continuar, permanecer, parecer, ficar, tornar-se. Esses verbos eles podem indicar um estado de permanência, um estado transitório, um estado de continuidade ou até mesmo um estado aparente do sujeito. Eles sempre virão acompanhados de um predicativo do sujeito. Vamos agora para a segunda parte. Essa segunda parte a gente vai estudar é o que diz respeito ao predicado. A gente sabe que a oração possui duas partes essenciais. Ela tem sujeito e predicado. Sujeito é o ser ao qual atribui-se alguma informação. Predicado é aquilo que eu estou falando sobre este sujeito. Então, olha só, eu tenho aqui: os alunos conquistarão as primeiras colocações. Sujeito, os alunos, o ser de quem eu falo. O que eu estou falando a respeito desse sujeito? Que eles conquistarão as primeiras colocações. Bom, então, conquistarão as primeiras colocações é o predicado dessa oração. Agora, vamos lá. Todo predicado tem o seu núcleo. O que é o núcleo? É o termo daquela parte do predicado que traz a maior informação dele. Então, sempre tenho que buscar um núcleo. Quando eu acho esse núcleo do predicado, eu vou acabar classificando o meu predicado. E aí eu vou abrir três tipos de predicado. O predicado ele pode ser classificado como predicado nominal,
ele pode ser classificado como um predicado verbal ou ainda como um predicado verbo nominal. Bom, hoje nós vamos estudar somente a classificação do predicado nominal. Bom, seu núcleo significativo é um nome. A nome a gente entende como adjetivo, locução adjetiva, substantivo, pronome, numeral, que vai estar exercendo a função de predicativo do sujeito. Esse termo, esse predicativo do sujeito, sempre vai estar ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação, como nós falamos anteriormente, certo? Nesse caso, esse termo vai ser o núcleo. Vou dizer que ele é o núcleo do predicado, ou seja, ele é o termo que traz a maior informação, ele é o termo principal daquele predicado. Veja bem, eu tenho aqui. As moças eram encantadoras. Observa, as moças, sujeito. O que eu estou falando a respeito dessas moças? Que elas eram encantadoras. Eu tenho aqui no meu predicado dois termos. Eu tenho um verbo e eu tenho um adjetivo. O verbo eram e o adjetivo encantadoras. A gente precisa observar qual dessas duas palavras traz a maior informação para a gente. Olha só, se eu tiro eram, eu tenho as moças encantadoras. Eu entendo que encantadoras é uma característica de quem? Das moças. Eu tenho aqui uma informação. Agora, se eu tiro encantadoras e eu fico somente com eram, as moças eram. Eu preciso de alguma informação maior. Eu preciso de algo que me diga o que essas moças eram. Qual é a característica dessas moças? Então, eu não tenho essa característica se eu tirar esse encantadoras. Eu não tenho um núcleo, eu não tenho uma informação principal. Logo, isso me faz acreditar que encantadoras é o núcleo do meu predicado. E encantadoras é um nome. Então, o núcleo desse predicado é um nome. Se o núcleo do predicado é um nome, eu terei um predicado nominal. A mesma coisa vai acontecer em os atletas continuam cansados. Observe, os atletas, sujeito, continuam cansados, predicado. Continua é um verbo vazio de significado. O que vai me trazer informação? O que tem a maior informação nesse predicado? É continuam ou é cansados? Cansados é um adjetivo, é um nome. Logo, é o núcleo do meu predicado. Logo, eu tenho um predicado nominal. Aqui nessa outra oração, o rapaz, sujeito, tornou-se um excelente militar. Tornou-se. Nós temos aqui um verbo vazio de significado. Um excelente militar vai ser o quê? A característica do meu rapaz, do meu sujeito. Logo, eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Qual é o núcleo? O que é mais importante? É excelente, é militar ou é tornou-se? O que traz a maior informação aqui nesse predicado? Militar. Logo, esse é o núcleo do predicado. Logo, meu predicado é um predicado nominal, porque militar é um nome, é um substantivo. E assim por diante. Ó, nós estamos com sono. Sujeito nós. Estamos com sono, predicado. Estamos, verbo, que não tem significado algum. Eu tenho uma preposição com, mais o substantivo sono. Essas duas palavras juntinhas estão fazendo o quê? Atribuindo uma característica a nós. Logo, eu tenho aqui uma locução adjetiva. A função sintática dessa locução adjetiva é a função sintática de predicativo do sujeito, ou seja, caracterizando o sujeito. E este é o núcleo do meu predicado. É um nome. Logo, eu tenho outro predicado nominal. Então, a gente chega à seguinte conclusão. No predicado nominal, o termo mais importante vai ser representado sempre por um nome. Eu tenho que lembrar que, como nome, eu posso ter um adjetivo, uma locução adjetiva, um substantivo, um pronome, um numeral. Eles vão estar caracterizando sempre o sujeito. Vão estar atribuindo uma característica sempre ao sujeito. E vai ser o termo que vai trazer essa maior informação do predicado, o núcleo do predicado. Então, se o núcleo do meu predicado é um nome, eu tenho um predicado classificado como um predicado nominal.
Bom, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido as informações, né? E caso tenha alguma dúvida ainda, entre em contato com seu professor, eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer de ajudá-lo, tá bom?